Antes de iniciar, eu vou fazer uso de uma frase que não é minha. Mas, vocês estão felizes? Beleza, eu vou fazer de novo. Vai dar certo. Vocês estão felizes? Agora deu bom. Se eu perguntasse para vocês, de início, o que significa o batismo, vocês de imediato falariam, eu acho, mas sobre morte. Você morrer quando você desce, e quando você sobe, você nascer para uma vida nova. Você viver de uma forma diferente. E se você falasse isso, eu ficaria um pouco feliz, ou muito feliz. E hoje, eu vou falar um pouquinho sobre exatamente essa questão da morte. Porque se eu chegasse para você e eu falasse, melhor, se Jesus chegasse para você e falasse, você precisa morrer, o que será que aconteceria? Será que você entenderia isso de imediato? Será que você contestaria um pouco? Ou será que você simplesmente, Senhor, beleza, vamos morrer? Porque uma coisa que a gente sabe é que quando Jesus está ali falando com Nicodemos, a gente sabe que precisamos nascer de novo. Mas Jesus, ele também fala sobre morte. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora sobre isso agora de noite. Então, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus 16. A partir do versículo 24. Mateus 16, a partir do 24. Amém? Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome, para mais uma vez aprendermos cada vez mais da tua palavra. Então, Senhor, que a tua palavra venha encontrar terra fértil em nossos corações e que ela venha frutificar, Paizinho. Que não sejam apenas palavras, Pai. Por isso me esvazia, que eu venha falar aquilo que o Senhor quer. Que venhamos, Senhor, seguir a tua palavra, Pai. Que mais que ouvir, nós venhamos fazer e cumprir a tua palavra. Por isso, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje vai ser algo um pouco diferente. Quem já veio algumas vezes aqui e viu a minha pessoa aqui, sabe que eu vou abrindo, né? E quando vai ver, já está dando meia-noite e já vai iniciar uma vigília, né? Mas hoje, para felicidade de Jadiel, eu vou me conter um pouco mais só nesse texto. Vou tentar, vamos lá. Mas o interessante, a primeira coisa que eu observei nesse texto, e é o primeiro ponto que eu queria falar um pouco sobre isso, é que Jesus está falando aqui. Aqui quem está falando é Jesus. E a primeira coisa que ele vai falar, ele vai dar a alternativa. Ele não vai dizer, vocês têm que vir. Ou seja, quando ele vai falar, quem quiser, ou você pode resumir de outra forma, você pode dizer, se alguém por acaso tiver vontade, coisas assim. Jesus aqui, ele estava dando a oportunidade de escolha para que a gente pudesse escolher para cumprir o restante do texto. Então, a primeira coisa que eu observei quando eu comecei a olhar para esse texto, a primeira coisa que saltou aos meus olhos foi isso. Poxa, porque eu me lembro uma vez que César tinha me emprestado um livro para ler, falando sobre o Espírito Santo, do John Bevere. E ele falando sobre o Espírito Santo, ele vai falar sobre uma parte do cavalheirismo do Espírito Santo. Ele vai falar que o Espírito Santo ele não impõe nada. Bem como
Jesus também não vai impor nada. Jesus, ele vai querer que você venha e faça as coisas de livre e espontânea vontade. A única coisa que pode acontecer é ele pegar na sua mãozinha e dizer, ó, o caminho é aquele, você quer ir comigo? E aí você vai ter mais uma oportunidade de escolha. Mas a primeira coisa que eu observei nesse texto foi isso. Jesus, quando ele começa a falar, ele vai começar dando a oportunidade de escolha para aquelas pessoas que querem seguir ele. Por quê? Jesus, a gente vai ver, ele mesmo vai falar, e sabemos que isso é a verdade, que ele é o caminho. E eu estava falando, acho que era com o Ítalo hoje, que a gente erra porque, sinceramente, nós somos, me perdoe a expressão, um pouco burros. Por quê? Jesus, ele mesmo falou que ele é o único caminho, ele é o caminho. Então não existe outro caminho. Sabe o que existe? Satanás apresentando para você atalhos. E como nós somos bons pecadores, nós escolhemos pegar esse atalho visando alcançar a glória do Pai. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que, se a gente quer fazer a vontade do Senhor, a gente tem que primeiro observar isso. Será que eu estou seguindo o caminho de Jesus? Será que eu estou seguindo Jesus verdadeiramente? E outra coisa que eu estava conversando era sobre ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que, eu quero fazer isso, vamos fazer isso, tal. Só que aí eu pergunto, você tem desenvolvido uma intimidade com o Senhor para ter plena certeza que é a voz de Deus falando com você? Ou você simplesmente se deixa levar pelas suas emoções, pelas suas conclusões e pensamentos precipitados? Isso é uma coisa que eu tento observar muito na minha vida. E se eu tivesse a oportunidade de conversar com todas as pessoas, eu falaria isso. Primeiro, tenha um relacionamento com o Senhor. E em segundo lugar, observe. Por quê? Se você tem um verdadeiro relacionamento com o Senhor, aí sim, você vai saber discernir se é a voz do Senhor. Mas se você não tiver, você vai pensar que qualquer emoção que surja no seu coração, na sua mente, é a voz de Deus. Mas vamos continuar. E, falando sobre essa parte de Jesus dar a opção, isso não é uma coisa que você só vai ver agora. Não. Na Bíblia nós vamos encontrar várias partes. Mas aqui eu quis separar só 2 textos, para a gente ter mais ou menos uma ideia. Josué 24:15. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui nós vemos um texto do Velho Testamento, para as pessoas que não gostam do Velho Testamento, também falando sobre essa possibilidade de escolha. Ou seja, você não é obrigado a servir ou a querer o Senhor. Não, você tem a oportunidade de escolher ao Senhor. E outro texto também que eu separei foi João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Jesus falando aqui. Então eu separei esses 2 textos propositalmente. Um do Velho e um do Novo, para vocês entenderem que ambas as partes, ou seja, toda a palavra do Senhor, vai falar sobre essa questão de escolha. E eu continuei, observando isso. Mas esse convite de Jesus, ele é um pouco diferente. Não sei se vocês já pararam para refletir sobre esse texto, que foi, no caso, o que eu acabei fazendo. E, na realidade, isso é uma passagem um pouco dura. Sim, um pouco dura. E até um pouco pesada de se refletir. Mas, quando a gente refletimos sobre essa palavra, sobre essa passagem, a gente vai notar um dos princípios bases do Evangelho. Que é o que eu falei no início. Que é a morte para o eu mesmo. Esse texto, ele basicamente, se fosse para mim, resumir esse texto, eu resumiria assim: a morte para o eu. E a gente vai começar a falar um pouco mais a fundo sobre o texto,
E a gente vai pensar que quando Jesus está falando aqui, a gente pode ter ideia, um pouco errônea, de que Jesus ali ele só está falando para os 12 discípulos, que posteriormente virariam os apóstolos. Mas não. Quando a gente vai ver em Marcos 8, 34, Jesus ele não estava falando só para os discípulos. Jesus, além de estar com os discípulos, ele estava com um monte de gente, que na Bíblia é mais conhecido como multidão. Então, ele vai se juntar com aquelas pessoas, e ele vai começar a falar isso. E aí está uma coisa muito interessante. Por quê? Se fosse só com os discípulos, eu, você, todos nós, iríamos afirmar: mas Deus escolhe a quem as pessoas que ele vai falar. Mas quando você vai ver o texto de Marcos, e percebe que ali tem uma multidão também, você percebe que isso é para todo mundo. Ou seja, a oportunidade de escolha, ela está disponível para todas as pessoas. E logo mais eu vou falar um negocinho sobre isso. Só que uma coisa interessante sobre essa questão da multidão. Jesus ele precisou falar também no meio da multidão, mas uma coisa precisa ser entendida. Muitas vezes as multidões que rodeavam Jesus só estavam ali para ver os seus milagres. E teve até uma vez que eu estava conversando, não lembro com quem, que eu converso demais, sobre essa questão de você se aproximar de Deus porque você precisa de algo. Ou seja, você se aproxima de Deus porque você é interesseiro. Uma vez eu estava conversando sobre isso. E tem casos e casos. Mas uma coisa que você pode reparar se você for ler toda a palavra de Deus, é que muitas das vezes que vai ter uma multidão em volta de Jesus, tirando o sermão, tirando o sermão, as pessoas estão ali para ver os milagres de Jesus. As pessoas estão ali para ver o que Jesus pode fazer. Então, não diferentemente, aquelas pessoas estavam ali também para ver milagres. Mas, imagina, você sair de casa, eu achei até interessante César falando no domingo, sobre uma palavra muito dura. Você sair de casa, você ouvir uma palavra muito dura. Então, imagina você sair de casa e você vir para a igreja e tipo, meu Deus, eu quero a tua presença, não sei o que lá. E você chegar aqui e Jesus dá uma coxada forte. E muitas vezes a gente pode pensar que isso nada mais é do que Deus sendo mal. Porque Deus, ele é amor e ele não pode fazer essas coisas. Mas se a gente continuar lendo a palavra, a gente vai entender que Deus demonstra o seu amor também, vamos dizer, dando uma coxada nos seus filhos. E a coxada que eu quero dizer é dando aquele velho puxão de orelha. Por quê? Se você observar o amor humano, o amor de uma mãe, o amor de um pai, se o seu filho estiver fazendo uma coisa errada e isso for ferir o seu filho, você não vai, não filho, pode fazer isso não. E muitas vezes seu filho está correndo e está vindo uma moto. Você não vai puxar ele com força para a moto não pegar ele? Vai. Isso pode machucar o braço dele? Pode. Então, de certa forma, está ferindo ele, não está? Tá. Mas você está protegendo ele de um mal muito maior. Então, isso é exatamente o que acontece com a gente. Às vezes não, uma boa parte das vezes, nós somos pequenas crianças, para um pai tão imenso e tão bondoso. Só que muitas vezes, como crianças, nós fazemos um pouco de birra. E nós somos um pouco teimosos e demoramos um pouco para entender essa questão de que Deus ele também demonstra o seu amor quando ele não é assim. Eu particularmente, eu falo por mim. Quando Deus vinha daquele jeito, eu ficava, poxa, mas Deus não me ama? Por quê? Porque eu preciso sentar ali e parecer que César está bem aqui, ó. Não sei o que lá, diretamente para mim. E não sei se já aconteceu com vocês. Se aconteceu com vocês, amém, porque era Deus falando com vocês, tá? Só para informar. Mas quando eu não tinha certo entendimento, eu achava isso errado. Mas quando eu entendi que Deus ele também demonstra seu amor dessa forma, eu comecei a dizer, Deus, estou aqui, pode falar. E a gente pode ter a ideia de que quando a gente está ao lado de Jesus,
tudo vai dar certo, tipo, nós vamos prosperar, nós vamos, meu Deus, vai dar tudo certo e tudo mais. E tem uma pessoa, claro que vai existir N pessoas na Bíblia, mas eu queria ressaltar o nome de uma pessoa na Bíblia que é interessante. O nome dessa pessoa é Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, bem como suas irmãs, Marta e Maria. Para quem não sabe toda a história do negócio, Lázaro, ele fica muito doente. E essa doença leva ele à morte. Só que Jesus, ele não estava presente quando Lázaro morreu. Só que eles eram muito amigos, sabe? Só que, às vezes, a gente pode pensar que pelo fato de estarmos do lado de Jesus, nada vai nos atingir. Ou seja, estou com Jesus. Então, nenhum mal pode chegar perto de mim, nada pode me acontecer. Claro, irmão, tem texto falando sobre isso na palavra do Senhor. Mas eu queria reforçar só sobre a história de Lázaro. Você vai observar que, mesmo ele tendo uma intimidade, uma amizade com Jesus, ele vai morrer. E Jesus, ele não vai estar presente ali. Claro que depois, para a glória do Pai, se vocês lerem o texto, vocês vão entender. Para a glória do Pai, ele vai ressuscitar Lázaro. Mas, primeiramente, Lázaro morre. Isso significa que, sim, posteriormente a gente vai ver também o famoso texto de no mundo tereis aflições. Mas, como Lázaro, nós vamos passar por processos que podem nos magoar um pouco. Nós vamos ser atingidos pelo mundo que, basicamente, se vocês ainda não entenderam, quer nos matar. Quer matar a gente assim como mataram Cristo. Por quê? Pessoal, daqui para o fim dos tempos, que eu não sei quando vai ser, bem como vocês também não sabem, muitas pessoas vão ser perseguidas. E se só parasse na perseguição, seria muito bom. Mas não. A perseguição, ela vai além. Ela leva à morte. Por quê? Eu estava vendo um vídeo de uma pessoa, não lembro quem, mas ela estava falando o seguinte: se a Bíblia fosse uma coisa tão ruim, mas tão ruim, por que em alguns outros países, a primeira coisa que as pessoas querem tirar das bibliotecas e tirar de comércio, vamos dizer assim, é a palavra do Senhor? Porque, se a Bíblia ela é tão inofensiva, não vale de nada, as pessoas não deixam que as pessoas tenham a Bíblia completa, mas preferem deixar as pessoas se enfiando no meio do mato para ter um pedacinho de uma folha para ler. Isso deveria causar algo para a gente pensar. Hoje, a gente tem a oportunidade de termos a palavra do Senhor completa, mas muitas vezes nós optamos por simplesmente deixar ela quieta lá, pegando pó. E teve até uma vez, me recordo, que eu falei justamente sobre isso. A gente desvaloriza demais a palavra do Senhor. E quando eu falo desvalorizar, é você achar que, como é que folhas vão falar comigo? Mas você tem que entender que aqui são letras. Mas o que vivifica essa palavra é o Espírito Santo. Então, sim, você tem que valorizar isso aqui. E eu peguei algumas frases de duas pessoas falando sobre essa questão de Deus, ele não impor nada sobre a gente. Primeira frase é do Luiz Hermínio. Eu estava assistindo a pregação dele, que eu vou falar mais sobre essa pregação daqui a pouco. E ele falou algo que eu fiquei, poxa, interessante. Mas é a pura verdade. A frase pode assustar, mas calma lá. O Deus que tem tudo, ele não tem a minha vontade. Ou seja, Deus, isso não quer dizer que estamos desmerecendo o Senhor. Não.
Ele permitiu que você, mesmo pecador, tenha a oportunidade de escolher amá-lo. E é basicamente o que essa frase quer dizer. Ele tem tudo e todos, mas mesmo assim, ele deixou que você escolhesse amar ele. E outra frase é de Hernandes Dias Lopes. A soberania de Deus não violenta a vontade humana. Ou seja, ele sempre vai dar a oportunidade de escolha para você. Não importa o que aconteça, ele vai estar ali. Bom, e agora? Tem isso e tem isso. Você vai escolher o quê? Então, esse seria o primeiro ponto que eu tinha observado. A parte do querer. Quem quiser, vir. Então, se você quer, parabéns, vamos embora. Se você não quer, infelizmente é isso. Mas precisamos entender que não somos forçados a nada. Não somos forçados a estar aqui. Se você, na sua cabecinha, pensa, e você está aqui para agradar alguém, isso acontece muito quando você é adolescente, quando você é criança, que os pais arrastam os filhos e tudo mais. Eles estão errados? Não, porque eles têm que lhe ensinar. E você tem que vir mesmo assim. Mas, se você cresce, você conhece a palavra do Senhor, e mesmo assim você vem com o seu coração se sentindo em obrigação em vir, eu acho que você não está indo no caminho certo. Por quê? Se você vem para cá obrigado, você não está vindo para adorar o Senhor. Você está vindo primeiramente para cumprir uma obrigação ou bater um ponto. Não sei com quem, mas você está vindo fazer isso. A gente precisa realmente reavaliar o que a gente vem fazer na casa do Senhor. Será que a gente... Tia Nelia fala às vezes isso quando ela está ministrando. Será que a gente vem para cá como se fosse um clube social? Será que a gente vem para cá para encontrar pessoas? As pessoas que a gente não encontra durante a semana todinha, a gente vem no domingo para encontrar as pessoas. Aí a gente senta do lado, abre a Bíblia, tem uma pessoa pregando, seja o pastor, seja outro irmão, e você está lá conversando com a pessoa, tranquilo. Sinto ele informar, mas você não está adorando o Senhor. A gente vem para cá para adorar o Senhor. Se você faz isso, você não está adorando. Mas vamos continuar. Quando a gente vai continuar lendo o texto, outra coisa que eu pude observar é o negar o querer. A gente tem que negar a si mesmo. E mais uma vez resumindo, esse negar a si mesmo seria negar o seu querer. E eu fiquei, poxa, mas como assim negar o querer? E algumas pessoas podem começar a observar a palavra do Senhor e observar Jesus no Getsemane. E falar que ali, Jesus ele não queria se entregar por nós. Pelo fato dele ter pedido para passar o cálice. Isso eu já ouvi de algumas pessoas, mas deixa quieto. E isso é mais uma das coisas erradas que nós muitas vezes ouvimos e queremos passar para outras pessoas. Porque nós somos assim. Nós, se a gente achar uma coisa legal, a gente vai ouvir e propagar, né? A gente é assim. Mas isso é uma coisa que a gente não pode pensar. Por quê? Independente do que aconteça, Jesus ia se entregar. Por quê? Porque Jesus ele estava ali pelo Pai. Ele não estava ali por causa de alguém. Claro, ele se entregou por nossos pecados. Mas ele não estava ali simplesmente fazendo isso. Ele estava mais que isso, ele estava cumprindo a palavra do Pai. Como assim? João 17,4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Isso é a oração de Jesus. E quando eu estava lendo esse texto, nossa, cara, como é que eu nunca tinha visto essa oração? Como assim? E parece que quando você desenvolve mais fome, mais sede, parece que o Espírito Santo ele vai revelando a palavra verdadeiramente a você. E
todas as vezes que eu vou conversar com alguém, eu falo sobre isso. Como é que está a sua fome? Como é que está a sua sede? Porque se você tem fome, se você tem sede, você vai ser saciado. Mas se você não tem, lamento por você. Você precisa desenvolver isso. Porque isso não é uma coisa que tipo Deus vai pegar e vai... Tome fome. Não. Você tem fome, Deus lhe dá o alimento. Sabe? Isso é uma coisa que... Isso você vai aos poucos. Mas não adianta você simplesmente negligenciar as coisas. O que eu vejo são muitas pessoas hoje negligenciando as coisas. E a gente pode pensar, beleza. Jesus ele não estava ali no Getsemane não querendo se entregar. Mas o que é que estava acontecendo ali então? E nada mais do que estava acontecendo ali era Jesus lutando contra a sua própria vontade. Opa, como assim? Lucas, está dando errado. Não, não está dando errado não. Jesus, ele veio em forma de homem. A gente vai ver que depois do Éden, o objetivo era dar tudo certo, né? Mas o homem pecou. Quando ele caiu, o corpo dele ficou corrompido. E nisso veio todo mundo e aí foi embora. Jesus ele precisou vir em um corpo corrompido. Jesus ele precisou lutar contra a carne dele. Jesus ele precisou amassar a carne dele. Não é à toa que semana passada, se eu não estou enganado, a gente falou justamente sobre o jejum de Jesus nos 40 dias. Ali Jesus ele venceu Satanás, mas mais que isso, ele esmagou a carne dele, a carne humana, porque sim, ele veio em forma de homem, então ele teria que fazer isso. E ali ele também estava fazendo isso. Ele estava... A minha vontade é de não fazer isso. E já vou ler um texto que fala sobre isso. Mas ali naquele momento do Getsemane, não significa que Jesus ele não queria se entregar por mim e por você. Significa que Jesus ele estava lutando contra a sua carne. Coisa que muitas vezes eu e você precisamos fazer e nós não fazemos. Por quê? Jesus ele veio viver para nos mostrar como nós devemos viver. Mas muitas vezes nós vemos o que Jesus viveu, nós lemos a palavra, nós vemos novelas, filmes, séries que falam sobre Jesus, principalmente quando chega a Páscoa, né? Paixão de Cristo para lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Claro, não somos de assistir Paixão de Cristo. Eu acho, não sei. Se você assiste, é você e Deus. Mas, uma coisa é, a gente vê muito, fala muito, assiste muito, mas tem uma coisa que a gente não faz. Ou quando fazemos, é com pouca intensidade, que é o praticar a palavra. E a gente sabe que a gente tem que praticar essa palavra. Se a palavra fosse simplesmente para ler e ir para o céu, irmão, tinha gente que já foi. Mas também tem gente que estava sofrendo até hoje. Porque também a Bíblia fala lá, tipo, cheguei, não preciso me alimentar. É realmente a galera que não tem fome, não tem sede. Não vou me alimentar. Valeu, vou trabalhar, vou fazer outras coisas e etc. E um texto que, mais uma vez, uma coisa que tipo assim, meu Deus, como é que eu nunca vi isso, né? Mateus 26, a partir do 37. E levando consigo Pedro... Amém. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aí eu me desculpe, né? Mas tem algumas coisas que eu preciso pesquisar, né? Também não sou um Jadiel da vida, né? Aqui ainda é pouco.
E eu, beleza, alma. Por que esse texto está falando de alma? E eu, o que é alma? Parece nesses momentos que a pessoa está lendo um pouquinho mais aprofundado, você dá um bug nas coisas, né? E quando eu fui pesquisar, uma das coisas que eu achei é que a alma ela é responsável por seus sentimentos, por suas vontades e por tomar as decisões. Então, quando eu falei que Jesus estava lutando contra a sua própria vontade, esse texto ele afirma isso. E você vê mais claramente quando ele está finalizando a sua conversa com o Pai. Pai, se possível. Tem outro texto, eu acho que é João, que ele vai falar que Jesus vai falar, eu sei que o Senhor tudo pode. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não termina por aí. E a parte melhor, muitas vezes a gente ignora, que é não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja feita a tua vontade, que é o famoso que a gente conhece. Jesus, quando ele estava lutando contra a sua vontade, contra a carne corrompida, ele nos deixa um ensinamento muito bom, e que a gente deveria praticar muitas vezes, mas a gente às vezes termina não praticando, que é o fazer a vontade do Pai. E por isso que eu falei no início sobre morte. Daqui a pouco a gente vai chegar mais a fundo nessa questão da morte. Mas, será que a gente tem preferido a vontade do Pai? Será que, mesmo com nossos desejos, mesmo com nossos sonhos, planos, mesmo com tudo que a gente sonha, no final de tudo, como Jesus, a gente fala que seja feita a vontade do Senhor? Porque muito é conhecido o famoso texto. A vontade do Senhor, ela é amém. Ela é boa, perfeita e agradável. Mas parece que quando acontecem as coisas, tudo foge da nossa mente. Isso não poderia acontecer. Porque a gente sabe que, além de praticar, a gente tem que guardar a palavra do Senhor. Mas aí a gente vai observando um pouquinho mais. E a gente chega na parte do morrer, que eu disse nesse instante. Jesus, ele vai falar sobre a morte, não explicitamente, vamos dizer assim, mas ele vai falar sobre a cruz. Hoje você falar de cruz é um pouco mais leve. Por quê? Jesus ele deu outro significado para a cruz. Quando a gente olha para um formato de uma cruz, a gente imediatamente pensa em Jesus. Então, Jesus, ele é tão maravilhoso que uma cruz, ele conseguiu mudar o significado. Isso é pouco para tudo que ele pode fazer. Mas, nem sempre foi assim. Nem sempre o significado e a imagem da cruz era uma coisa boa. Quando a gente vai observar o período que Jesus viveu, a cruz era tida como algo muito vergonhoso. Algo que servia para castigar, algo que servia como humilhação, algo que as pessoas eram crucificadas para ser colocadas como exemplo, mas não exemplo do que deveria ser feito, mas exemplo do que não deveria ser feito. As pessoas eram punidas por causa dos seus crimes. A gente vê isso quando Jesus é crucificado. Quem são as duas pessoas que estão dos seus lados? Cada um do seu lado. Os criminosos. Mas Jesus, diferentemente de tudo isso, ele não cometeu nenhum erro. Mas ele mesmo assim escolheu obedecer o Pai e se entregar por nós. E uma coisa que eu gosto sempre de pensar é: se você não pensa assim, tudo bem. Mas eu prefiro pensar, todos os dias, eu prefiro acordar e pensar: alguém morreu por mim. E não é uma coisa tipo assim, alguém morreu.
super-herói. Amém. Sim, era Jesus, mas alguém morreu por mim. Alguém me comprou com um preço de sangue. E o que é que eu estou fazendo para honrá-lo? O que é que eu estou fazendo para agradá-lo? O que é que eu estou entregando para Jesus? Será que algumas poucas orações? Será que uma vida mediana? Será que uma vida com algum jejum algumas vezes? Algumas idas à igreja, alguns cultos? E quando Jesus ele vai falar sobre isso, ele provavelmente trouxe uma reflexão um pouco grande para as pessoas, e principalmente para os discípulos. Imagina Jesus, vamos ter a mentalidade que estamos naquele tempo. Jesus dizer para pegar a cruz e seguir ele, era basicamente dizer, se exponham e passem vergonha. Se exponham para todos, posteriormente morram. E eu comecei a observar isso, né? Mas ok, como assim, Jesus? A gente precisa entender que um evangelho que não traz morte para o eu, para a nossa vontade, para a nossa arrogância e para o nosso ego, não é um evangelho verdadeiro. E muitas vezes é um evangelho que não tem nada disso, que tem sido propagado aí fora. E muitas vezes, como eu falei nesse instante, pessoas se negligenciam e não fazem nada. Claro, você tem que condenar alguém? Não, irmão. Mas quantas pessoas no seu bairro já ouviram da sua boca que Jesus é o Salvador? Às vezes as pessoas vêm falar comigo e, bora fazer o ID. Amém. Mas as pessoas esquecem que muitas vezes pessoas são colocadas na sua vida, no seu dia a dia, e você não tem sequer a coragem de dizer, Jesus te ama, tá? E isso é uma das coisas que quando eu estou com vó e mãe, a gente fica refletindo um pouco. A gente precisa entender também que essa atitude de morte é uma atitude um pouco quanto radical. É uma coisa tipo, uou. E quando eu estava lendo um pouquinho, o Hernandes Dias Lopes ele vai falar o seguinte: precisamos abdicar do nosso orgulho, soberba, presunção e autoconfiança antes de seguirmos as pegadas de Jesus. Negar a si mesmo não significa aniquilação pessoal, mas rendição total à vontade de Deus. Por isso é uma coisa tão grande. E às vezes você pode pensar, não consigo. Você consegue. Porque não é você, sabe? A gente precisa entender que também o Espírito Santo que está para nos consolar, para nos ensinar, ele nos capacita. Ele nos capacita para vencer o pecado e também nos capacita para fazer a vontade do Senhor. Mas a pergunta é, você tem pedido isso? E, como eu disse, eu ia falar um pouquinho rapidamente sobre uma pregação que eu assisti do Luiz Hermínio. Ele estava pregando, né, daquele jeito que ele prega. E ele passou um bom tempo fazendo uma introdução. E ele vai falar um negócio muito interessante. Que muitas vezes chegam algumas pessoas e falam, pode falar, né? Ora em mim, coloca a mão assim, ó, para Deus me abençoar, para Deus não sei o que lá, fazer o que Ele quiser na minha vida. E ele vai falar o seguinte, não. Como é que eu vou pedir para Deus abençoar uma vida que Ele quer que você perca? E eu fiquei, como assim? E ele vai continuar falando. Para que eu vou dizer, Deus, abençoa a vida do teu filho, se Ele quer que você perca a sua vontade? Se Ele quer que você deixe a sua vontade de lado e você escolha fazer a vontade de Deus,
Isso é fácil e simples? Não, mas nós conseguimos, porque como eu falei nesse instante, o Espírito Santo nos capacita para isso. E a gente vai continuando a ver um pouquinho sobre isso. E algumas mais frases que eu vi e achei um pouco interessante foi justamente do Hernandes. Ele vai falar duas que me impactaram de uma forma muito grande. Primeira, a proposta de Jesus não é para uma vida de amenidades. A vida cristã não é um convite para parque de diversões, mas uma jornada de renúncia e morte. Quando eu li isso aqui, eu fiquei, Jesus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Sim, irmão. Todos os dias nós temos que estar prostrados aos pés do Senhor. Não significa que eu escolho Jesus. Amém. Já fiz tudo e tudo vai acontecer, tudo vai fluir e tudo mais. Não. Todos os dias você tem que estar no mesmo lugar de escolha. Todos os dias você tem que dizer, Jesus, eu escolho o Senhor. Eu escolho fazer a vontade do Senhor. Todos os dias você tem que estar ali prostrado. E escolher fazer a vontade dEle. E a segunda frase dele, seguinte: muitos querem apenas o glamour do Evangelho. Eu achei um pouco interessante esse aí. Mas não a cruz. Querem os milagres, mas não a renúncia. Querem prosperidade e saúde, mas não arrependimento. Querem um paraíso na terra e não a bem-aventurança no céu. Ou seja, as pessoas hoje em dia, e nós não podemos ser essas pessoas, estão focadas em o que o Senhor pode dar, e não quem o Senhor é. Se você é assim, tem uma notícia boa, muito, muito boa. Ainda há tempo de você se arrepender. Assim como você também pode se arrepender. Nós podemos chegar aos pés do Senhor. Agora, claro, arrependimento não é uma coisa que você simplesmente fala da boca para fora. É uma coisa que ela sai diretamente do seu coração. Por quê? Se você simplesmente me arrepende, Senhor, e isso não vem do seu coração, para você vai estar arrependido. Mas para o Senhor, Ele conhece seu coração e você não está arrependido. Então, arrependimento da boca para fora não gera uma coisa fundamental, chamada perdão. E, futuramente, se você pensa que você tem arrependimento e você não recebe o perdão do Senhor, você pode ser uma pessoa que se sente culpada. Você vai ficar, meu Deus, eu pequei contra o Senhor. E meu Deus, eu vou morrer, eu sou a pior pessoa do mundo e tudo mais. Mas quando você se arrepende verdadeiramente e o Senhor te perdoa e você sabe que Ele te perdoou, você não fica assim. Porque você sabe que Ele lhe perdoou. E quando você recebe o perdão do Senhor, você consegue acessar uma coisa maravilhosa que Jesus deixou para a gente. A graça. E a graça, ela vai lhe capacitar para todo o resto que a gente já vem falando. E já se encaminhando para o final, eu queria falar sobre uma coisa que é um pouquinho difícil de você falar em um mundo que só visa o dinheiro. Lá no final do texto, você vai ver que Jesus ele vai falar que aquele que perder a vida por causa dele, vai ganhar, certo? E muitas vezes tem muitas pessoas que visam só dinheiro, fama, bens, tudo que é riqueza no mundo e etc. Pessoas que literalmente estão a ponto de ganhar o mundo inteiro. E quando eu falo mundo inteiro, eu lembro de uma música. Mas vocês não vão conhecer, amém. Só que a gente precisa entender algo. Se eu ganho o mundo inteiro, mas eu perco a minha alma, isso não é proveitoso. Se eu ganho tudo, se eu tenho tudo, mas eu não tenho a certeza da minha salvação em Cristo, na realidade eu não tenho nada.
Porque tudo que a gente vive hoje aqui, claro, a gente tem que viver para agradar o Senhor. Mas tudo isso aqui é passageiro. Perfeito mesmo vai ser quando a gente estiver junto com Jesus. Isso tudo aqui tem um dia, uma hora, um minuto, um segundo certo para acabar. Eu sei? Não. Você sabe? Não. Só o Pai sabe. Mas tudo isso aqui tem um dia e um momento certo para acabar. Só que muitas vezes a gente pode cometer o erro de ser como essas pessoas, de visar apenas bens, de visar coisas que o mundo pode nos proporcionar. Mas a gente vai ver que essas coisas, esses bens, eles podem comprar muitas coisas, mas ele não pode comprar uma coisa: a vida eterna. Tudo que você conseguir juntar aqui, você vai deixar aqui. Uma coisa que o dinheiro nunca vai conseguir comprar, porque é uma coisa inegociável, é a vida eterna. E por quê? O dinheiro, bem como essas coisas, é algo passageiro. Como assim? A gente vai ver em Mateus 6, 19, que o dinheiro é consumido ou corrompido, vamos dizer assim, pela traça, que ela vai corroer. Então, riquezas não valem de nada. Riquezas, bem como as coisas que essa riqueza pode comprar, adquirir, são passageiras. Mas há apenas uma coisa que é eterna: a vida com Jesus. E a gente precisa entender que o que faz com que a gente olhe perfeitamente para uma vida futura eternamente com Jesus, aquilo que nós praticamos hoje, aquilo que eu e você fazemos hoje. Eu acho que foi a Eichla, ou a Midian Lima, que eu achei um vídeo muito interessante de uma vez que ela estava falando que estava no enterro e as pessoas estavam muito tristes, porque aquela pessoa estava morrendo, sabe? Mas, meu Deus, não sei o que lá. Ah, mas o juízo, só depois, tudo mais. E ela fala que ela levanta e diz: para nós, o juízo pode estar um pouco distante, mas para essa pessoa, o juízo está perto, ou já chegou. Por quê? A partir do momento que você fecha os seus olhos e descansa, você não pode mais fazer nada. Por quê? O que vai ser avaliado, o que vai ser julgado, o que vai ser observado, vai ser tudo que você fez em vida. Por quê? Uma pergunta: se você em vida não consegue fazer a vontade do Senhor, por que você queria fazer depois? Se hoje você não tem a capacidade, nós não temos a capacidade de lutar contra o pecado, por que a gente pode pensar que após a morte a gente vai vencer isso? A gente tem uma única oportunidade. E é uma coisa que eu também gosto de pensar. A gente tem, se você for pensar na questão de jogos, que tem vidas, você perde, você dá o reset e volta. Na vida não é assim. Na vida com Jesus você tem uma única oportunidade. E será que você escolhe todos os dias fazer essa oportunidade valer a pena, entregando sua vida a Jesus? Fazendo a vontade de Deus? Ou você simplesmente, vamos embora, galera, estamos indo. Nós vai aqui se ajeitando, chegar lá no céu, nós tentamos se ajeitar. E se você tem a mentalidade de que as coisas com Deus é como as coisas na terra, de que você pode fazer qualquer coisa do tipo: ah, nós se ajeita, ah, tem um jeitinho. Não, não tem um jeitinho. Uma coisa dura de se ouvir é isso. Por quê? As pessoas falam muito do amor de Deus, mas esquecem também de falar da sua justiça. E, outras pessoas são mais intensas e falam da sua justiça como se Deus fosse um Deus mau, que
impusesse a sua justiça, mas não. A justiça de Deus também demonstra o seu amor. E a justiça de Deus é verdadeiramente justa. Não é a justiça dos homens, mas a justiça verdadeira. E para a gente já ir terminando, a gente pode ter a ideia de que quando a gente chegar lá, algumas pessoas podem ter essa ideia de que, tudo que eu juntei, eu posso chegar lá e comprar a minha salvação. Não, isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer. Se você escolhe viver uma vida como você quer, se você escolhe viver uma vida sem renúncia, dificilmente você passará pelo processo que é a sua própria vida de capacitação para viver ao lado de Jesus. Se você não vive uma vida capacitada para viver ao lado de Jesus, como é que você quer chegar lá e, bora Jesus, quero viver ao seu lado? Algumas vezes eu já ouvi sobre isso, de que a nossa vida nada mais é do que um teste. Sim, aqui, e um teste, vamos dizer que ainda é bom, porque nós ainda contamos com o Espírito Santo. Nós contamos com o Espírito Santo. Porque se fosse um teste ruim, a gente poderia estar só nós e a concorrência largada no mundo. Mas não, nós ainda contamos com o Espírito Santo. Porque quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. E agora nós temos livre acesso. E falando sobre essa parte de capacitação e pensando nisso, uma frase interessante é a seguinte: aquele que não se dispõe a carregar a cruz, não usará a coroa. Também do Hernandes. Muito interessante. Quando a gente vai ler um pouco mais a fundo sobre a crucificação de Jesus, a gente vai ver que chega um ponto que Jesus está carregando a cruz e ele não consegue mais. Para algumas pessoas pode ser uma coisa, só aconteceu, ok. Mas ali, Simão Cirineu, ele é colocado para carregar a cruz com Jesus, ou por Jesus, se você quiser pensar assim, ok. Mas uma coisa que a gente precisa ter em mente é que nós precisamos ser esse homem. Nós precisamos ser como Simão Cirineu. Mas, diferentemente, nós não podemos ser obrigados a carregar a cruz. Nós temos que, primeiramente, querer carregar a cruz. Porque se for obrigado, de nada vai valer. Você vai terminar de carregar a cruz? Já era. Valeu, Jesus? Estou indo embora. Mas se você carrega porque você quer, você vai até o fim. E quando chega depois do fim, você vai viver eternamente com Jesus. E algo que eu gosto de pensar também, e que a gente deve viver de uma forma que a gente afirme isso com a nossa vida, é o que Paulo falou aos Filipenses no capítulo 1, no versículo 21, de que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se por acaso você ainda vive com a sua própria vontade, se você ainda vive fazendo ou cumprindo seus próprios desejos, ainda existe uma esperança de você se arrepender. Ainda existe uma esperança de você chegar aos pés do Senhor e dizer: Pai, me perdoa. E isso você pode pensar: amanhã nós conversamos com Jesus. Não. Você tem a oportunidade de hoje, ainda hoje, pedir perdão ao Senhor. Por quê? Uma coisa que eu queria trazer
realmente para finalizar, é que a gente precisa entender que uma vida que a gente não cumpre a vontade do Senhor não é uma vida boa. Porque após a morte não vai gerar mais nada. Mas uma vida no altar do Senhor, uma vida cumprindo a vontade do Senhor, sim, vai gerar algo. E algo muito bom. Porque a gente vai ter a plena certeza de que viveremos eternamente com o Senhor Jesus. Amém?